Eu sei que faz um tempo que eu não posto um vídeo, porém com a situação atual, acho que esse é o melhor momento para retornar, para tentar esquecer um pouco de toda essa situação que vem ocorrendo. E para dar um ar de positividade, vamos falar de 5 atletas que sofreram graves lesões, porém conseguiram se recuperar, voltar à liga e presenciar sucesso novamente. Jordan é considerado como o melhor da história e presenciou muito sucesso ao longo de toda a sua carreira, ganhando basicamente tudo que ele tinha direito. Além disso, ele era um dos jogadores mais atléticos de seu tempo, fazendo coisas que a maioria das pessoas nem acreditava ser possível na época. Porém, a história poderia ter sido diferente. Em seu segundo ano apenas, Michael quebrou seu pé e passou a maioria de sua segunda temporada na NBA fora devido à lesão. Ele poderia ter perdido parte de seu atletismo, algo que o diferenciava, mas como todos sabemos, ele era diferente. A maioria das pessoas preferiria que a estrela de seu time ficasse parado para se recuperar totalmente da lesão e não se importaria de seu atleta ficar mais alguns jogos parados, afinal de contas, é melhor pensar ao longo prazo e garantir que ele esteja totalmente curado. Jordan não queria ouvir nada disso e publicamente criticou a direção do Bulls, acusando-os de impedirem que ele jogasse para conseguir uma escolha melhor no draft. Quando ele finalmente voltou, mostrou para todos que estava bem da melhor forma possível, marcando 63 pontos contra possivelmente o melhor time do Celtics da história, assegurando um recorde nos playoffs que dura até hoje. A maioria de nós vê Westbrook como um homem de ferro, e não é difícil de entender o porquê disso. Afinal de contas, por grande parte de sua carreira, ele atuou por mais de 80 jogos na temporada, normalmente jogando todos eles com grande intensidade. Por causa disso, ele baseou muito de seu jogo em seu atletismo, atacando a cesta e seus defensores, se aproveitando de sua velocidade para pontuar. Em 2013, a equipe do OKC se preparava para fazer outra corrida às finais depois de perder no ano anterior para o Miami Heat, mas infelizmente na série contra o Houston Rockets, Patrick Beverley se jogou atrás da bola, acertando o joelho de Russell e acabando com o resto da temporada do atleta. Muita gente pode achar que essa lesão não é tão grave assim comparada às outras dessa lista, porém Westbrook não passou por uma ou duas cirurgias, mas sim 3 no mesmo joelho para poder tratar ela, e considerando o quanto seu jogo dependia de seu atletismo, não é difícil de ver como isso poderia ter afetado drasticamente a sua carreira. Porém, não só ele conseguiu se recuperar dela, como voltou para ser um MVP, múltiplas vezes uma estrela e assinar um dos maiores contratos da NBA, além de parecer como se ele nunca tivesse sequer parado de jogar, continuando a atuar por mais de 80 jogos da forma extremamente atlética. Essa é a lesão mais recente da lista e a única que eu posso dizer que eu vi ao vivo, mas pessoalmente eu preferiria não ter visto porque foi uma das piores cenas da minha vida. Não só Hayward vinha de sua melhor temporada na liga, sendo All-Star e tudo, ele recém havia assinado com o Boston Celtics, onde o time esperava finalmente assumir o topo do leste com seu recém-formado Big Three. Porém, perto de 5 minutos do primeiro jogo da temporada, Hayward subiu para uma ponte aérea, caiu de mau jeito e literalmente quase arrancou seu pé. Para quem não sabe, a televisão sem querer filmou o atleta bem de perto nessa hora e o pé dele estava totalmente virado para o lado em uma das cenas mais horríveis que eu já vi, enquanto todos os atletas na quadra, ao perceberem o que tinha acontecido, começaram a cobrir seus olhos de tão feio que tinha sido a lesão. Logo a TV mudou de câmera ao perceber a situação, mas ainda essa cena continua viva na minha memória. Hayward perdeu toda a temporada se recuperando e teve dificuldades em voltar na última, parecendo ter perdido a sua confiança no jogo. Agora nessa temporada, ele tem jogado de maneira bem mais consistente, não só contribuindo na pontuação, mas carregando a bola para armar o ataque em certas situações. E embora seus números não sejam ainda os mesmos de Utah, sem sombra de dúvidas ele tem sido uma peça importante e foi responsável por algumas vitórias do Celtics nessa temporada, além de conseguir atuar em vários jogos sem nenhum problema. De uma das piores lesões para se presenciar para outra, Paul George também passou por uma das piores cenas dos últimos tempos.
Essa eu não vi ao vivo, mas também prefiro não olhar novamente. Enquanto PG tornava-se um dos melhores jogadores na NBA, disputando incríveis séries de playoffs contra o Miami Heat de LeBron James, ele sofreu uma lesão em uma partida amistosa da seleção dos Estados Unidos, quase que um treino que vários dos possíveis atletas fazem antes do time ser formado. Em uma disputa, ele caiu errado e o seu pé ficou preso na base da cesta e por causa da velocidade da jogada, sua perna basicamente fez um L. Essa lesão foi bem similar à de Anderson Silva para quem se lembra, e assim como a de Hayward, quando o resto dos jogadores viu o estado em que a perna de George estava, todos saíram de perto ou cobriram seus olhos. Felizmente nenhum nervo foi muito danificado, o que permitiu com que ele voltasse na próxima temporada, retornando à sua forma de All-Star e eventualmente chegando até a jogar em um nível de MVP. Essa lesão também fez com que a NBA colocasse a base das cestas um pouco mais longe da quadra, permitindo mais espaço para que os jogadores tenham mais liberdade depois de uma disputa de bola ou algo similar. Talvez muitos aqui nem saibam dessa lesão, mas a história de Livingston ainda é uma das mais famosas e inspiradoras da NBA. Depois de ir para uma bandeja, o atleta perdeu o equilíbrio e o seu joelho fez algo que não deveria fazer, com o seu pé basicamente encostando em seu quadril depois da queda. É possível ouvir o jogador gritando de dor e não foi por menos. Nesse movimento, ele rompeu seu ligamento cruzado anterior, seu ligamento cruzado posterior, seu menisco lateral, além de deslocar a rótula de seu joelho. Na verdade, essa lesão foi tão grave que os médicos não descartavam a possibilidade de ter que amputar a sua perna. Felizmente, não teve que chegar a esse extremo, porém ele precisou de muito tempo para se recuperar dela. Depois, ele passou a pular de um time a outro com dificuldade de se reencontrar, sendo trocado ou dispensado várias vezes, até que o Brooklyn Nets deu a oportunidade que ele precisava para mostrar que ainda poderia jogar. Depois, ele encontrou seu caminho para o Golden State Warriors, tornando-se muito importante para o time, vindo do banco de reservas e ganhando 3 títulos no processo. Foi muito bom ver esse atleta, que poderia ter facilmente desistido de tudo e saído da liga, alcançar o título da NBA, e hoje aposentado ainda é uma das histórias mais inspiradoras da liga. Esses atletas mostraram que é possível superar as dificuldades e que mesmo que uma situação pareça extremamente horrível naquele momento, uma hora ela vai melhorar. O importante mesmo é nunca desistir. Obrigado e até a próxima.